Há momentos na vida, momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor, onde orações sobem, mas respostas não descem. O céu parece calado, o inimigo avança e o coração vacila. O perigo não é mais uma sombra distante. Agora ele bate à porta. Ele tem nome, tem rosto e carrega uma sentença de morte. Em algum lugar nas ruas de uma grande cidade, um povo inteiro entra em desespero. Gritos abafados, lágrimas escondidas, jejum, vestes rasgadas em sinal de luto. Mas no palácio, uma mulher escolhida vive em silêncio, uma jovem, isolada entre paredes douradas, cercada de conforto, mas atormentada pela dúvida. Ela foi colocada ali por acaso? Ou existe um propósito maior que ela ainda não enxerga? Enquanto o inimigo trama, enquanto a sentença é escrita, enquanto o tempo corre, o destino de milhares depende de uma decisão. E agora, a pergunta ecoa: até quando ela vai se calar? Essa é a história de Esther, uma história de coragem, de sacrifício, de fé e de um Deus que, mesmo em silêncio, move todas as peças por trás das cortinas. A cidade de Suzã, centro do Império Persa, uma metrópole movimentada repleta de comércio, política e intrigas. No trono, Assuero, um rei poderoso, dono de vastos territórios, mas influenciável, volúvel e cercado de conselheiros ambiciosos. Entre eles, Amã, um homem frio, calculista, sedento por poder e reconhecimento. Ferido no orgulho, inflamado pela vaidade. Tudo por causa de um homem, um judeu, chamado Mordecai. Mordecai, um servo fiel, recusou-se a se curvar diante de Ramã. Não por rebeldia, mas por fidelidade ao seu Deus. E isso foi suficiente para acender o ódio de Ramã. O que era uma disputa pessoal agora se transforma em um plano de extermínio em massa. Amã manipulando palavras, torcendo verdades. Consegue o aval do rei para um decreto terrível: a aniquilação de todos os judeus, em um só dia. Homens, mulheres, crianças, a notícia se espalha como um veneno de cidade em cidade, o decreto é anunciado. E o pânico se instala. O povo de Deus agora está condenado. Sem chance de defesa, sem um exército, sem direitos. Enquanto isso, no palácio, Esther, a jovem rainha, ainda não sabe de nada. Desconhece o perigo. Ignora que o seu próprio sangue está entre os condenados. Mas Mordecai, do lado de fora, rasga suas vestes, cobre-se de cinzas e envia um recado urgente, que atravessa muralhas, que fura o protocolo e chega até ela. A crise já não pode mais ser ignorada. O tempo está contra eles, o inimigo avança, e agora, o destino de um povo inteiro está nas mãos de uma única mulher. Quando a mensagem de Mordecai chega, o chão de Esther parece desaparecer. O decreto é real, o perigo iminente, seu povo condenado, e ela agora sabe. O palácio que antes era um refúgio de conforto, agora parece uma prisão dourada. As paredes se fecham, o medo sussurra nos corredores. Aproximar-se do rei sem ser chamada era crime de morte. Uma simples decisão poderia custar sua vida. Ela sente o peso da responsabilidade. O sangue corre em suas veias como o de todos os outros judeus, mas ela carrega o privilégio e a maldição de estar no lugar onde tudo pode mudar ou terminar de vez. As lembranças de como chegou até ali voltam com força. Uma jovem órfã, escolhida entre milhares, agora rainha. Mas por quê? Para quê? As perguntas queimam na mente dela. Será que Deus realmente tem um propósito nisso? Por que eu? Por que agora? E se eu morrer? De que terá adiantado? Mordecai envia mais uma mensagem, mas desta vez, as palavras dele são como flechas. Não pense que você escapará só porque está no palácio. Se você se calar agora, socorro e livramento virão de outro lugar, mas você e a casa de seu pai perecerão.
A última frase atravessa o coração de Esther como uma espada. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Silêncio. O tempo parece parar. Esther respira fundo, fecha os olhos e toma a decisão mais difícil e mais corajosa de sua vida. Vá, reúna todo o povo, jejuem por mim 3 dias, sem comer, sem beber, e então eu irei ao rei, mesmo sem ser chamada, e, se eu perecer, pereci. As palavras saem com firmeza, mas o coração dela ainda treme, porque agora não há mais volta. O destino está em movimento. As peças estão sendo ajustadas. O céu continua em silêncio. Mas a fé grita. Esther escolheu obedecer. 3 dias, 3 noites de oração, de jejum, de silêncio. Nas ruas, o povo clama. Nos lares, lágrimas escorrem. No coração de Esther, um conflito entre vida e missão. Até que, no 3º dia, ela veste suas roupas reais, não apenas vestes de uma rainha, mas agora a armadura de uma serva corajosa. Cada passo até o salão do trono é como atravessar um campo de batalha invisível. Guardas observam, conselheiros cochicham. O medo sussurra nos ouvidos dela. O rei, sentado em seu trono de ouro, recebe audiências apenas quando deseja. Qualquer um que se aproxima sem ser chamado, morre. Mas, enquanto ela avança, algo invisível, maior que o medo, a sustenta. E então, o momento que parecia impossível, acontece. Assuero a vê e, para a surpresa de todos, ele estende o cetro de ouro. Um gesto simples, mas que significa vida. Esther se aproxima, toca o cetro, e o primeiro obstáculo está vencido. Mas ela sabe que a luta ainda está longe de terminar. Esther, com sabedoria, com estratégia, não pede logo pela salvação de seu povo. Ela convida o rei e Amã para um banquete. Um, depois outro. 2 banquetes, 2 oportunidades. O rei, curioso. Amã, confiante. Enquanto isso, o plano de extermínio segue de pé. A sentença permanece. Mas Esther espera o momento certo. Ela discerne que nem toda batalha é vencida na pressa. Enquanto Amã celebra o favoritismo, ele alimenta ainda mais seu ódio por Mordecai e constrói, em sua própria casa, uma forca para eliminar o homem que ele tanto despreza. O cenário está armado. O inimigo está cego pela arrogância. O rei, inquieto. Naquela noite, o sono foge de Assuero. E por uma coincidência, que nunca foi coincidência, ele decide reler os registros do reino. E lá, descobre que Mordecai, um judeu, havia salvado sua vida tempos atrás e nunca fora recompensado por isso. O destino muda de direção. As peças invisíveis se movem com perfeição. Enquanto Amã prepara a forca, o próprio rei planeja honrar Mordecai. O orgulho está prestes a encontrar a sua queda, e a decisão de Esther já começou a alterar o curso da história. O dia amanhece, mas algo mudou no palácio. Amã, ainda embriagado pela própria arrogância, entra na presença do rei, pronto para pedir a morte de Mordecai. Mas, antes que ele abra a boca, o rei o surpreende com uma pergunta. O que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, cego pelo orgulho, acredita que o rei está falando dele mesmo. E então, com um sorriso traiçoeiro, descreve a cena perfeita. Roupas reais, cavalo do rei, uma proclamação pública de honra. Mal sabe ele que tudo isso é para Mordecai. E o rei dá a ordem. Então, faça tudo isso, exatamente como você disse, para Mordecai, aquele que desprezava. Imagine a cena.
Amã, andando pelas ruas, anunciando em alta voz: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Cada palavra, uma ferida no seu orgulho. Cada passo, um lembrete de que o controle já não está mais em suas mãos. E enquanto Amã é esmagado pela vergonha, Esther se prepara para o golpe final. No segundo banquete, o rei, mais uma vez, pergunta: o que você deseja, minha rainha? Até metade do reino te darei. Agora é o momento. Agora é a hora da verdade. Esther, com coragem, com lágrimas contidas, revela: se achei favor diante de ti, ó rei, peço, pela minha vida e pela vida do meu povo, porque fomos vendidos para destruição, extermínio e aniquilação. O rei se levanta, furioso, perplexo. Quem ousaria fazer tal coisa? Esther, com olhar firme, responde: este inimigo é Amã, o perverso. O ambiente congela. O sangue de Amã esfria nas veias. O rei sai, transtornado. Amã, desesperado, tenta suplicar misericórdia a Esther. A mesma forca que ele havia preparado para Mordecai, agora é o instrumento de sua própria destruição. No final daquele dia, a cabeça orgulhosa de Amã pende sob o peso da justiça. O inimigo foi derrotado. O plano desfeito. A mão de Deus claramente visível, mesmo sem uma única intervenção sobrenatural aparente. Esther cumpriu seu chamado. Mordecai foi exaltado. E o povo ganhou uma nova chance de viver. A história de Esther não é apenas um conto antigo. Ela é um espelho para a nossa fé. Quantas vezes, diante do medo, da dúvida, da pressão do mundo, você já hesitou em agir para o que é justo? Esther nos ensina que a coragem verdadeira nasce não da força humana, mas da confiança no Deus soberano que guia os passos daqueles que o honram. Ela escolheu obedecer, mesmo quando o caminho parecia ser a morte. Mesmo quando tudo indicava que o silêncio seria a escolha mais segura. E essa obediência, essa entrega total à vontade do Pai, mudou o destino de um povo, mudou a história. Hoje o chamado é para você, não para buscar glória pessoal, mas para se colocar no lugar que Deus preparou. Seja firme na fé, porque há momentos em que o Messias nos chama para agir, para declarar a verdade, para defender a vida e a justiça, ainda que isso custe caro. O verdadeiro valor está em agradar ao Rei dos Reis, não ao aplauso dos homens. Em um mundo que busca esconder a verdade, a voz do justo deve ressoar com força. Nunca se esqueça, você não está sozinho. A providência divina opera mesmo quando não a vemos. A fé que move montanhas é a fé que age em obediência. O medo tenta paralisar, a dúvida tenta calar, mas a palavra permanece viva. Como Esther, você tem um propósito, um chamado, uma missão que vai além do que os olhos humanos podem alcançar. Não permita que a pressão do mundo ou o medo do sofrimento desviem você do caminho da santidade. Que a certeza do propósito divino acenda a luz que guia seus passos. Não espere que o mundo mude para agir. A mudança começa no coração de quem se entrega a Deus. E mesmo que a batalha pareça perdida, lembre-se, Deus é fiel aos que o honram. Se esta história despertou em você o desejo de viver uma fé mais firme, corajosa e verdadeira, então não guarde isso só para você. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que edificam e confrontam. E compartilhe. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque a palavra de Deus não volta vazia.